Bem, vamos dar início, então, ao nosso evento. Na verdade, nós estamos hoje dando início ao curso, né, voltado para o Poder Judiciário, a Agenda 2030, né, e esta cultura da sustentabilidade que tanto almejamos. Com certeza vocês vão aproveitar muito este nosso evento. Nós tivemos a iniciativa de fazer este mesmo formato ano passado. Em que sentido? Nós juntamos todas as iniciativas dos diversos setores do nosso Tribunal da Justiça de Primeira Instância também, e vimos o grande impacto que é, né, quando reunimos todas as iniciativas, todas as ações socioambientais que naturalmente já vinham sendo feitas, e aqui nós vamos explicar quais são elas, né? Então, nós agregamos cada ano mais expertises, mais conhecimento, e com isto, com certeza, o Poder Judiciário Federal da Terceira Região tem contribuído muito para o nosso papel, né, na cultura da sustentabilidade, que é a proposta da Agenda 2030. Pois bem, eu quero então saudar, agradecer e cumprimentar todos que nos prestigiam aqui. Vou pela ordem e espero que não fale, porque depois, durante a manhã de hoje, né, nós teremos outros, por exemplo, a doutora Recler, que poderá tratar mais minuciosamente de todos aqueles que participaram para esta nossa realização. Em primeiro lugar, não poderia deixar de agradecer à doutora Marisa Santos, presidente deste tribunal, pela confiança ao me indicar para presidir a Comissão de Gestão Socioambiental, que é o atual nome da comissão, de acordo com uma recente resolução da presidência, número 518, de 2 de maio deste ano, de 2022. Agradecer à diretoria da EMAG, e aqui nós temos a pessoa de um dos diretores, Dr. José Carlos Francisco, não sem antes também agradecer, né, a disponibilidade do Dr. Nino Toldo, que está com compromissos hoje na parte da manhã. Eles e os seus servidores conseguiram viabilizar, agilizar o cadastramento deste curso na Infam. A diretoria da JUFESP, na pessoa da sua presidente, doutora Marcele Ragazzoni Carvalho Ferreira, que também não pôde comparecer, vai com certeza prestigiar o encerramento, né? Mas nós temos aqui o vice-presidente por São Paulo, doutor Alessandro de Aféria, e a doutora Recler Baldresca, né, que realmente, além de ser uma incentivadora do Centro de Estudos da Associação, ela é coordenadora deste curso, e as participações são fundamentais para a realização deste grande evento que dura mais de um mês. Na verdade, começou em meados de maio, como vocês vão ver, pela exposição mais ampla, né, de atividades da Escola de Servidores. Agradeço também e cumprimento também a própria Escola de Servidores, a ADEG, todos os núcleos, né, de responsabilidade socioambiental, tanto da Justiça de São Paulo quanto da Justiça de Mato Grosso, e vocês vão ver como que tem participação maior, né, de matérias de interesse da Justiça de Mato Grosso. Isso se deve muito, né, ao empenho da doutora Recler Baldresca, que integra a Comissão de Gestão Socioambiental e nos ajudou muito na elaboração desta proposta de evento. A Justiça Federal da Terceira Região, ela tem mostrado sua capacidade de resiliência diante de tantas situações desafiadoras vivenciadas nos últimos anos. E os resultados exitosos se devem ao empenho do corpo diretivo deste tribunal. Todos nós sabemos as dificuldades, mas foram superadas, né? Dos gestores e dos operosos magistrados e servidores das subseções judiciárias, tanto de São Paulo quanto de Mato Grosso do Sul. Um pouco desta realidade alvissareira, nesses tempos sombrios, né, está sendo vivenciada nas áreas de capacitação, gestão e resolutividade de questões socioambientais
no Judiciário Federal desta terceira região. No passado, ano passado, eu, no exercício da vice-presidência, como disse, resolvi verificar o que já se fazia para juntar todas as atividades socioambientais com um curso através da EMAG, cadastrada na Infam também, para capacitação, formação, aperfeiçoamento dos magistrados, e tive a grata surpresa, né, de verificar quanto que já se faziam de ações socioambientais pelos servidores, né? Por isso, rendo aqui as minhas homenagens, e este ano é uma planilha enorme que está disponível no site e está escrito Junho Verde, para vocês poderem verificar a amplitude, né, da atuação dos servidores, de todos esses setores e núcleos que eu mencionei, e também agora com o início, né, do curso voltado para a formação de magistrados e servidores. Pois bem, nós temos aqui o nosso convidado, né, de hoje, e realmente vocês vão verificar que para a cultura da sustentabilidade é muito importante o instrumento econômico financeiro, né? Então, a escolha deste palestrante para o nosso webinário inicial foi muito providencial, né? Lógico que no decorrer do curso, a própria doutora Recler vai protagonizar, né, uma experiência muito interessante, né, com a plataforma. Eu a chamei, doutora Recler, porque ano passado, né, enquanto juíza auxiliar da presidência, ela já vinha trabalhando nesta plataforma, né, de questões ambientais e indígenas, a propósito do sucesso, né, da plataforma interinstitucional da Covid. E ela, então, vai trabalhar e mostrar o resultado já com um projeto concreto, né, e trazendo juízes que têm propostas para formular, né, para que agilizem e a resolutividade seja maior e mais célere, né? Então, assim, são propostas diferenciadas que estamos trazendo já como produto que avançou do ano passado para este, né? Felizmente, só avanços que podemos contabilizar na nossa justiça da terceira região. Pois bem, este curso da EMAG foi feito também em 2021, chamava-se Desafios à Jurisdição. Foram 35 horas, né, e eu contei na época com a tutoria do Dr. Ricardo Castro Nascimento e da doutora Caroline Scofield Amaral. Este ano, uma visão bem mais pró-sustentabilidade, nós temos meio ambiente, poder judiciário e agenda 2030, né? Tenha certeza que vocês vão aprender muito um outro lado, né? Como podemos alavancar, né? Antes que as coisas deteriorem e a gente trabalhe apenas no prejuízo. E a doutora Recler vai, no nosso próximo encontro, né, mostrar também outras formas, né, de atuação para solução célere, né, de todas essas demandas ambientais e indígenas. O webinário de hoje nós vamos então ter, né, e já vou passar a palavra para a doutora Recler, e na sequência para o doutor Alessandro de Aféria, e ainda também, né, uma palavrinha do primeiro, acho que ele vai ter que sair também, do doutor José Carlos Francisco, mas eu já queria anunciar, né, o grande prazer de termos aqui, como webinar inicial, a palestra Aspectos Financeiros da Preservação Ambiental, Crédito de Carbono, Compensação e Títulos Verdes, né? Eu gosto muito deste enfoque, professor, e estou esperando ansiosa a sua palestra. Pois bem, nada mais importante do que fecharmos o nosso webinário, não é, com a palestra da doutora Maria Tereza Willy Gomes. Ela realmente, ela incorporou, não é,
como que deveria o judiciário implantar a Agenda 2030, né? E a doutora Recler, na presidência, pôde acompanhar muito bem todo o planejamento, né, com muita flexibilidade, respeitando muito a individualidade de cada tribunal, né, as peculiaridades de cada tribunal. Por isso é tão importante, né, darmos continuidade a tudo que foi feito e, com certeza, a doutora Maria Tereza vai ter mais novidades a respeito, né? O Judiciário brasileiro foi o primeiro no mundo a incorporar a Agenda 2030, né? Pois bem, e aí nós passamos, então, devolvemos a palavra, né? Primeiramente, eu gostaria que a doutora Recler conduzisse, não sei se ela fala ou se já passa para o doutor Carlos Francisco. O que acha, doutora Recler? Mas, de qualquer forma, saúdo a todos e desejo um excelente evento completo para servidores, magistrados e público em geral que puder nos assistir. Muito obrigada. Doutora Recler. Doutor José Carlos, gostaria de falar alguma coisa? Eu posso seguir? Eu gostaria de cumprimentá-las e cumprimentá-los, viu? A doutora Recler, começando pela doutora Consuelo, cuja a longa experiência e alta qualificação em matéria de direito ambiental só é reconhecida com a presidência das comissões e demais assuntos que são trazidos em matéria ambiental. Cumprimento minha colega e amiga, doutora Recler, doutor Alessandro, professor Zé Maurício Conte. É sempre um prazer ouvi-lo, vê-lo e ouvi-lo, não é? Já nos conhecemos de longa data e o senhor sempre é gentil e muito admirado pelo seu trabalho, né? Não só, obviamente, por mim, mas, né, por toda a comunidade que o conhece bem. Eu queria, sim, professora, doutora Consuelo, elogiar muito a construção desse evento e sei também do esforço e apoio que a equipe da EMAG ela proporciona, e faço o cumprimento na pessoa da Mariana Galazzi. É um conteúdo que compreende, do ponto de vista de metodologia, aquilo que a Infam mais espera. A senhora conhece bem, doutora Consuelo, o que a Infam tem como proposta de metodologias ativas, de cursos híbridos, envolvendo muito conteúdo participativo em EAD, e no assunto, né, uma ampla abrangência, discutindo assuntos de governança, assuntos de financiamento, com hoje a palestra do professor Conte, mas também de soluções de conflito que passam pelas ferramentas processuais, especialmente a ação civil pública, e também pelos outros meios consensuais de solução. Então, eu cumprimento mais uma vez a organização, né, do evento, e desejo um excelente trabalho que certamente terão, né, e proveito que todos teremos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, professor, doutor e colega, né, Carlos Francisco. Obrigada, desembargador José Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Como a doutora Consuelo falou, é um desembargador e foi um juiz federal envolvido com a atividade acadêmica, envolvido sempre com a melhoria, com a inovação, e isso é muito importante, esse apoio. E na pessoa de quem eu agradeço, a EMAG, por todo o trabalho que vem desempenhando na elaboração dos cursos, e a equipe da EMAG, os servidores todos que nos apoiam, que nos ajudam para essa quantidade de atividades, né, acadêmicas, enfim, que são muitas para serem realizadas. Doutora Consuelo não tem nem como dizer, né, é uma referência na área do direito ambiental, tem uma carreira consolidada na área de direito ambiental, uma carreira acadêmica na PUC de São Paulo, e uma excelente desembargadora que trilha aí um caminho que inspira a todas nós, juízas, né, a cada dia,
e principalmente nós que atuamos tanto na área acadêmica quanto na atividade jurisdicional, é um exemplo para nós. Quando a gente pensa, não vou conseguir dar conta, a gente pensa nessas mulheres desembargadoras que conseguem, né? Então, é sempre uma inspiração. E foi a ideia da doutora Consuelo que fosse realizado um curso. Nós tínhamos pensado em realizar alguma atividade importante em junho, por conta do mês do meio ambiente, e a doutora Consuelo fez questão que fizéssemos um curso com essas questões bastante atuais. E aí surgiu a ideia de nós reunirmos todas as atividades, porque como a doutora Consuelo mencionou, todas as atividades, o tribunal tem muitas atividades nessa área ambiental, mas a gente às vezes não conhece todas essas atividades, né? E ao mesmo tempo, então, com a atividade do Centro de Estudos da JUFESP, que o meu amigo e colega Alessandro Giaferi aqui representa, foi possível nós fazermos um curso e uma série de eventos que esse mês vão ser realizados. A ideia era nós reunirmos todas essas iniciativas e todos os órgãos que atuam em relação ao meio ambiente nesse mês de junho, e por isso ao curso que a EMAG cedia, mas também há atividades na Escola de Servidores, há atividades com a diretoria do Foro de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, há atividades organizadas pela ADEG, SAD, SEG, pela ACOM do Tribunal, pelos laboratórios de inovação, tanto do Tribunal quanto da Justiça Federal de São Paulo. E neste curso nós procuramos trazer um mix das atividades que estão sendo realizadas em todas essas esferas. É um gostinho do que vai acontecer durante todo esse mês de junho, e também por esses outros órgãos, né? E aí, para fechar, no Centro de Estudos da JUFESP, do qual eu faço parte, e o professor Conte também, eu tomei conhecimento do curso de pós-graduação do professor Conte, que, na verdade, dá vontade de a gente cursar, né? A gente tem vontade de ir lá e falar, professor Conte, quero assistir tudo, porque o programa é espetacular. Os maiores assuntos na área de direito ambiental hoje estão sendo tratados por esse curso de pós-graduação, e nós procuramos trazer aqui os pontos mais importantes, inspirado, inclusive, nesse curso de pós-graduação, trazer para esse curso hoje aqui. Como a doutora Consuelo falou, nós tivemos uma atividade intensa nos últimos anos na área ambiental, Tribunal e a Justiça Federal de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, e nós vamos trazer nesse curso o que foi feito, o resultado desse trabalho e a necessidade de continuidade desse trabalho, sob um aspecto teórico mais diferenciado, como é o caso do tema que o doutor Conte vai mencionar, que são os aspectos financeiros da preservação ambiental, crédito de carbono, título verde, compensação, são temas que não constam dos livros clássicos de direito ambiental que nós estudamos, né, na faculdade. Esses temas normalmente têm sido tratados ou em tese de doutorado, livre docência, ou em artigos, e trazer também um pouco da experiência do laboratório nas ações civis públicas. Nós fizemos oficinas nos laboratórios de inovação sobre as ações civis públicas em matéria ambiental, como é que elas podem ser aceleradas, quais são as boas práticas, como é que isso pode ser feito, e trazer para cá, para os cursistas, a atuação nas oficinas do laboratório. Quem não conhece vai conhecer. E, ao mesmo tempo, trazer também a ideia da gestão pública, de governança ambiental, de política de baixo carbono, aí sob o ponto de vista do poder público, que é o que o doutor Jaime Elias Berruch vai falar nas próximas, logo depois que falarmos da experiência da plataforma ambiental. Nós vamos ter também um dia que nós vamos tratar da apresentação dos planos de logística sustentável do Tribunal e da Justiça Federal, e a doutora Consuelo, como presidente
da Comissão de Gestão Socioambiental da Terceira Região, centraliza as informações desses planos de logística sustentável que nós temos que cumprir, então é importante que sejam conhecidos, né? E, por fim, nós vamos ter a doutora Maria Tereza Willi, que vai expor para a gente um pouco da experiência do Cirenijud, que é uma plataforma do CNJ que ela criou e ajudou a construir com o auxílio dos tribunais, e vai falar um pouco do estudo de caso que ela está fazendo no município de Piabiru, no Paraná, com relação à medição de carbono florestal, que é um problema que os juízes e servidores vão ter que ficar muito atentos, porque não basta só a gente pensar na preservação, na prevenção, mas também em como é que isso vai ser monetizado a partir do que o professor Conte e do que o professor Jaime falarem para a gente durante esse curso. Eu espero que todos aproveitem, é um prazer para mim, e eu vou passar a palavra aqui. Então, eu agradeço mais uma vez a EMAG, na pessoa do Dr. José Carlos, a doutora Consuelo por todo o apoio, dedicação, pela ideia, ao doutor Alessandro, da Jufesp, que representa aqui o Centro de Estudos da Jufesp, e ao professor Conte, que também representa o Centro de Estudos da Jufesp, a Universidade de São Paulo, e foi a fonte inspiradora desse programa, professor Conte. Então, eu passo a palavra para o doutor Alessandro, e agradeço a todos mais uma vez. Bom, bom dia a todos. Eu, da mesma forma, gostaria de cumprimentar inicialmente a nossa presidente do Tribunal, a desembargadora federal Marisa Santos, pela oportunidade que propiciou nesta ocasião, ao desembargador federal Nino Toldo, diretor da EMAG, aqui representado pelo nosso querido amigo desembargador federal José Carlos Francisco, também um mestre, um professor, e que tem uma carreira dedicada à docência, tanto quanto à magistratura, e que conduziu por diversos períodos o Centro de Estudos da Jufesp, né? Agradeço também à professora Consuelo Yoshida, professora de todos nós, que mais do que tudo é um exemplo, é uma pessoa que é dedicada à causa do meio ambiente, na teoria e na prática, e sempre contribui com reflexões, com provocações e, sobretudo, com o exemplo que ela nos traz para que a gente busque sempre o aperfeiçoamento das nossas atividades voltadas à questão do ambiente. Agradecer também a minha querida amiga Raicler Valdresca, minha colega de concurso, de quem eu tenho a felicidade de ser amigo, de ser companheiro de jornada, já são quase 23 anos de magistratura, minha colega de fórum. Juntos nós fizemos diversas iniciativas, tivemos diversas missões importantes, e é sempre uma felicidade poder dividir esse espaço com você, Raicler. Sempre, tudo que você me pede, não tem como negar. E dessa forma, Raicler me colocou essa questão, e eu venho aqui como representante da Jufesp. A Jufesp é a associação que representa os magistrados federais dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Venho aqui na condição de vice-presidente pelo estado de São Paulo. Infelizmente, a doutora Marcele não pôde comparecer e me passou essa missão que, longe de ser difícil, é agradável, porque estou aqui entre colegas, entre amigos, entre autoridades, estou entre pessoas altamente capacitadas, e de forma que o meu privilégio aqui é mais de aprender do que de poder compartilhar. A Jufesp sempre se pautou por uma defesa da instituição, do Poder Judiciário, dos juízes, muito além das questões meramente corporativas. Nós temos um consenso no exercício da atividade associativa que eu venho desempenhando por circunstâncias já há diversos anos. Nós temos um consenso de que toda e qualquer pauta corporativa somente se justifica se houver uma proporcional pauta institucional. Então, nós procuramos sempre participar de todas as iniciativas
que tenham por objetivo fortalecer a nossa instituição, capacitar a nossa instituição, conceber formas de aperfeiçoamento de modo geral. E a realização de eventos científicos é um excelente exemplo desse tipo de iniciativa. O Centro de Estudos da JUFESP vem participando desse objetivo há muitos anos, e periodicamente nós realizamos eventos, apoiamos eventos. Então eu posso citar alguns, né? Um exemplo que me marcou muito foi o Seminário do Acordo de Não Persecução Penal, algo que tem uma repercussão direta na nossa atividade, né? Eu sou titular de vara criminal, a Recler também, mas que foi um evento, de certa forma, até visionário, porque pouco depois sobreveio a lei que implementou concretamente as mudanças. E, entre outros exemplos, nós temos o Congresso de Direito Previdenciário, onde foram celebrados os 20 anos dos Juizados Especiais Federais, o Encontro de Juízes Federais das Turmas Recursais. Nós também celebramos os 30 anos de instalação do Fórum Federal Criminal de São Paulo. Então, dessa forma, o Centro de Estudos ele é composto por magistrados, por professores, e aqui nós temos o nosso representante, o professor Maurício Conte, tem esse objetivo de articular com esses temas, com esses interesses e buscando sempre o aperfeiçoamento da nossa atividade, da nossa instituição como um todo. Sobre o tema em si, eu tenho pouco a acrescentar, mas eu gostaria apenas de fazer algumas lembranças. Nós sabemos todos aqui que no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente que foi instituído, foi concebido há 50 anos. Então nós temos, de uma forma muito clara, uma preocupação mundial a respeito do tema do ambiente. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós compondo o meio, nós estamos utilizando, estamos explorando riquezas, estamos nos ampliando numericamente, e a partir de então, já desde 50 anos e antes até, a comunidade mundial foi sensibilizada através da instituição desse dia para celebrar e para chamar a atenção de todos. Então, domingo agora, é Dia Mundial do Meio Ambiente. Existem preocupações imensas quanto a mudanças climáticas, a biodiversidade, poluição, gestão de resíduos. E nós também sabemos que, nesse contexto, existe, eu não diria uma dicotomia, mas talvez um desafio. Eu sempre gosto de colocar as coisas como um desafio. É a gestão do nosso ambiente e o desenvolvimento econômico. Nós temos que buscar formas de poder integrar esses dois polos, porque nós precisamos de desenvolvimento econômico e nós também precisamos de ambiente. Precisamos fazer com sabedoria, com conhecimento. E, nesse sentido, foram concebidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade tem uma raiz muito clara na questão da razoabilidade, da parcimônia e, sobretudo, da preocupação com o futuro. Porque nós estamos aqui de passagem. Todos nós temos um tempo limitado de existência. Então, que mundo nós vamos deixar para aqueles que vão nos suceder, para os nossos filhos, nossos netos? E a partir disso, existem, a partir da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e os seus parceiros, e o Brasil faz parte, o Brasil está integrado nesse sistema, uma série de objetivos amplos, particularmente são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. São objetivos bastante amplos: a erradicação da pobreza, a saúde, bem-estar, educação de qualidade, energia limpa, acessível, água potável, redução de desigualdades. Mas no que nos toca mais diretamente, como instituição, é o objetivo número 16, paz, justiça e instituições eficazes. Instituições eficazes. Cabe a todos nós,
buscarmos, na nossa atividade, como servidor, como estagiário, como magistrado, como gestor, buscar promover, nos termos exatos do que está previsto aqui no VG, promover sociedades pacíficas, inclusivas, que busquem um desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça a todos e termos instituições eficazes, responsáveis. Então, nesse sentido, eu percebo que o nosso tribunal é de uma atuação exemplar. A Comissão de Direito Ambiental, as iniciativas de inovação, a participação, a divulgação de eventos como esse, servem exatamente para que a gente consiga aperfeiçoar a nossa instituição. E mais do que sermos uma instituição eficiente, temos que ser uma instituição eficaz, ou seja, que alcance os objetivos pré-concebidos. Dessa forma, eu gostaria, então, de concluir essas breves anotações que não têm qualquer propósito, apenas para contribuir. E gostaria de, na sequência, fazer a apresentação do professor José Maurício Conte. O professor José Maurício Conte é uma pessoa incrível, é um magistrado de carreira, cumpriu a sua carreira com louvor, com orgulho, e deixou um exemplo muito grande, muito sensível para todos os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Paralelamente à magistratura, construiu uma carreira de docente. E a carreira de docente aqui, né, se me permitam fazer, é uma carreira muito privilegiada, porque é difícil ser docente. Docente por si só já apresenta grandes dificuldades. Agora, conciliar docência e magistratura é realmente para poucos. E mais ainda quando se trata de um docente respeitado, que vem deixando gerações, plantando sementes para o futuro. Eu falei há pouco aqui do meio ambiente, sempre tem uma preocupação com o futuro. Eu acho que não existe preocupação maior com o futuro do que a do professor, que está lançando as bases ali daqueles que vão nos suceder. O professor Maurício Conte é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, atua na graduação, na pós-graduação, é mestre em Direito, doutor, livre docente. Ele é fundador de grupos de pesquisas voltados ao direito financeiro. E como a doutora Recler mencionou, e a doutora Consuelo mencionou, a gestão do orçamento é essencial, porque nós ouvimos em muitos desafios, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, falta recurso. Como nós vamos poder lidar com os desafios se não soubermos exatamente a forma adequada, a forma obediente à lei, a forma prevista, para não incorrer em problemas posteriores, porque da mesma forma que nós temos a utilização de recursos, nós temos de ter a transparência e temos a fiscalização do uso de recursos. Então, é com muita alegria que nós vamos ter a oportunidade de ouvir o professor Maurício Conte aqui, e felicito mais uma vez a presença de Vossa Excelência, professor. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante. Muito obrigado. Muito bom dia, Alessandro. Eu fico bastante agradecido aí pela gentileza das suas palavras e agradeço também a todos as entidades, organizações e pessoas que estão promovendo essa iniciativa. Nem vou me atrever a citar nomes aqui, porque vou acabar esquecendo e cometendo injustiças. Então, é uma satisfação muito grande ver essa iniciativa, né? Parabéns por todos que colaboraram com isso, e também ter visto que essa iniciativa de realizar esse curso se deu nesse tema do meio ambiente, porque é um tema que está ocupando a agenda não só nacional como internacional, né? Vê-se que esse tema está na ordem do dia e vai continuar, né? Ele integra aí a chamada Agenda 2030 da ONU, então ainda temos um bom tempo, com certeza, que vai manter esse tema na ordem do dia. É uma satisfação enorme também poder colaborar, né? Já que eu estou aqui no Poder Judiciário, que é a minha casa, né? 30 anos aqui, e continuará sendo a minha casa o Poder Judiciário,
de modo que sempre será uma satisfação poder voltar aqui ao Poder Judiciário, qualquer deles, né? É um só, é único, né? Para poder colaborar, e de modo que sempre podem contar comigo para essa colaboração. Vou tentar falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu tive uma carreira docente, né, vinculada ao chamado direito financeiro, um ramo que foi sempre deixado de lado, né? Há muito tempo eu tenho promovido aí essa luta para tentar fazer o direito financeiro ocupar o seu devido lugar de importância, né? Isso até intitulou o mais recente livro que eu estou lançando. O lançamento, inclusive, vai ser feito da versão impressa amanhã no Congresso Internacional de Florianópolis, e eu intitulei A Luta pelo Direito Financeiro, né? Coletânea de textos que eu escrevi nos últimos anos, justamente para mostrar essa dificuldade que nós temos de fazer com que se dê a devida importância a esse assunto. E é um assunto que está presente em todas as áreas, inclusive no meio ambiente. Mas a gente vê que não recebe a devida importância, porque, como foi dito há pouco aqui, né, nos livros de direito ambiental falam sobre muitas coisas e sempre deixam o direito financeiro de lado. E há algum tempo, né, eu tenho observado, têm sido veiculadas muitas questões que tocaram em assuntos de direito financeiro, o que fez com que eu tivesse a atenção chamada para os aspectos de direito financeiro na área ambiental. E acabou resultando na criação dessa disciplina de pós-graduação aí, que foi referida pela Heckler há pouco, e agradeço até os elogios ao meu programa, que fala sobre aspectos de direito financeiro na área ambiental. E tem um monte de assuntos, né? E realmente tem. A disciplina foi ministrada ano passado e está sendo ministrada esse semestre, e é raro terminar uma aula com esgotamento dos assuntos, só sobre aspectos de direito financeiro na área ambiental, o que demonstra que realmente não se justifica, né? Faz parte aí dessa luta pelo direito financeiro, que os estudiosos do direito ambiental não incorporem essa importância que o direito financeiro tem. Eu faço aqui o meu papel de tentar incentivar justamente essa atenção sendo chamada para o âmbito do direito financeiro. Então, de modo que hoje eu vou tentar falar um pouco sobre isso, um pouco superficialmente, admito, né? Até porque eu já peço desculpas por tentar hoje terminar a aula por volta de 11h30, já que eu estou indo para o congresso em Florianópolis, de modo que eu vou falar um pouco superficialmente e também por falar sobre assuntos que não são da minha área, porque ao falar sobre os aspectos financeiros na área do meio ambiente, a gente não vamos falar apenas sobre os aspectos financeiros que estão no âmbito do direito financeiro, mas sim sobre o aspecto financeiro lato sensu, né? Aí nós envolvemos questões de direito econômico, como é a questão do mercado financeiro em matéria ambiental, ou mesmo do direito privado, como são questões, em regra, relacionadas ao pagamento dos serviços ambientais. Mas enfim, uma demonstração de que tem muita coisa que envolva dinheiro, né, vamos falar assim, que está relacionado ao meio ambiente. Então, os ambientalistas, que são muitos aqui, por isso eu já aviso, né, e é uma temeridade falar perante ambientalistas renomados, como nós temos aqui, né, professora Consuelo, falar sobre assuntos que não são da minha área, de modo que até peço desculpas aí por quaisquer incorreções, já que o meu tema aqui, a minha área de especialização é o direito financeiro, mas tem muita coisa que envolve finanças, não só públicas como privadas, na área ambiental. E é importante que as pessoas fiquem atentas e tenham a atenção chamada para isso. Então, obrigado mesmo e agradeço a honra, inclusive, de estar iniciando esse curso que chama atenção para esses temas, né?
e demonstrar que o Poder Judiciário está atento a isso, né? Nós temos visto que o Poder Judiciário não só atua no seu aspecto funcional, e no âmbito da Justiça Federal isso é bastante evidente em matéria ambiental, como no aspecto institucional, né, do seu órgão, já está se adequando às questões envolvendo o direito financeiro. Não adianta o Judiciário dar ordem para que os outros obedeçam às normas em matéria ambiental se ele próprio, como instituição, não age dessa forma. E é isso que o Judiciário tem mostrado fazer. Então, fica meus parabéns aí, incentivo que o Poder Judiciário se mantenha alinhado aos propósitos mundiais aí da Agenda 2030 e de todas as outras orientações que vêm sendo feitas no sentido de seguir o respeito às questões ambientais que são tão importantes para a nossa e para as futuras gerações. Eu vou verificar aqui se eu consigo compartilhar aqui. Talvez eu não esteja autorizado, eu posso até não compartilhar, não tem problema nenhum. Eu falo e depois vocês vejam. Fiquem à vontade aí, né? Se puder, fica mais simples para até poder falar mais rápido, mas se não puder também não tem problema nenhum. Me mantenho informado. Pode ser autorizado, sim, não é? Pode ser autorizado. Fique à vontade. Por favor. Acho que é o João. Quem que está cuidando? A minha ideia é mostrar primeiro que, analisando pela Constituição, né, fazendo uma análise constitucional, nós vemos que temos a Constituição tratando do direito financeiro. Isso está lá na parte das finanças públicas, artigo 163 a 169. E nós temos também uma Constituição que trata especificamente do direito ambiental, que, na verdade, é um artigo só, né? Embora seja apenas um artigo, é um artigo que expõe, né, de forma bastante clara e até com algum detalhamento os direitos, deveres e questões relacionadas ao meio ambiente. E a observação atenta desses dispositivos verifica, eu até fiz um levantamento, que no parágrafo 1º, os incisos 1, 2, 5, 6 e 7, eles são claros em identificar políticas ambientais que geram custos para o Estado de uma maneira clara e evidente, o que faz com que nós não tenhamos como separar o direito financeiro do direito ao meio ambiente, né, do direito ambiental. Quer dizer, existe uma relação muito intrínseca, né, e inseparável entre direito financeiro e meio ambiente. E se nós analisarmos a questão ambiental sob o ponto de vista da construção do Estado brasileiro, nós verificamos que várias das questões... deixa eu ver aqui se eu já consigo... Já foi liberado, professor. Tá bom. Eu percebi aqui que houve alguma alteração, então eu vou verificar se eu consigo... passar aqui. Talvez já esteja visível para vocês, não? Sim, está. Então tá bom. Então vamos dando continuidade aqui. A ideia fala sobre direito financeiro e meio ambiente, né? Os aspectos financeiros aí da preservação ambiental. E como eu estava dizendo, tanto o direito financeiro quanto o direito ambiental estão na Constituição. Né? Nós vemos aí os custos das políticas ambientais mais claramente previstos nesses incisos. E seguindo em frente aqui, nós vamos verificar que no âmbito da organização do Estado brasileiro, nós temos normalmente 3 aspectos que costumam ter que ser resolvidos no âmbito de qualquer política pública. Algumas há uma maior intensidade de um aspecto, outros aspectos. Essas 3 têm alguma influência no meio ambiente. O federalismo tem uma participação muito significativa, porque a questão ambiental é uma política pública interfederativa e intersetorial, compõe aquelas chamadas agendas transversais, né?
em que há uma intersecção e interconexão entre aspectos setoriais, aspectos relacionados à separação de poderes e o aspecto federativo, porque é uma política que está no âmbito de todas as unidades da federação. Todas têm algum grau de competência de todas as naturezas para poder viabilizar as políticas ambientais. Isto sempre deixa de ser simples a implementação de uma política, porque exige essa cooperação entre vários entes que são autônomos. No aspecto da separação de poderes, isso tem algum reflexo, embora não seja dos mais intensos, porque veja que não só o Poder Judiciário tem que participar das questões ambientais no seu aspecto institucional, conforme nós mencionamos, né, o próprio órgão tem que obedecer questões ambientais, como ele acaba interferindo na sua atuação funcional com suas decisões em aspectos ambientais, de modo que exerce aí também algum grau de influência nas políticas ambientais. E na parte da administração pública, a setorialização, ela também tem uma influência bastante significativa, porque embora a questão ambiental hoje ela já esteja incorporada a órgãos próprios, né? Veja que nós temos o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, nós temos no estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, e até no município de São Paulo também temos Secretaria do Meio Ambiente. Isso não é uma presença que ocorra em todas as administrações públicas. E mesmo que ocorra, né, verificando-se, por exemplo, no caso da administração pública federal, que tem até o Ministério do Meio Ambiente, nem todas as políticas ambientais elas estão gerenciadas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Só para citar uma parte dos exemplos, quem constatar numa análise puramente orçamentária vai verificar que muitos dos programas e questões orçamentárias estão em outras áreas. Por exemplo, Ministério das Minas e Energia, né? É um ministério que tem muita atuação em questões ambientais. Então, exige também essa cooperação federativa, o que não é simples, porque em administrações públicas de grandes dimensões, como é o caso da federal, esses órgãos, ainda que integrem o mesmo poder, eles acabam adquirindo um significativo grau de autonomia e a cooperação entre eles não é simples. Então, nós temos uma política cuja viabilização e implementação ela não é simples no âmbito da organização do Estado brasileiro, por conta dessa transversalidade aí e dessa necessidade de cooperação federativa e principalmente setorial da administração. Então, nós vamos ver que no âmbito federativo, isso já não está bem no ponto central, vou passar um pouco rapidamente, nós temos uma série de questões, né? A divisão de encargos e atribuições em matéria de meio ambiente entre todos os entes federados, vários tipos de divisão de competência, como legislativas e materiais, e uma necessidade de articulação interfederativa e intersetorial em matéria ambiental. O Brasil é um país, né, caracterizado pelo chamado federalismo cooperativo, né? Isso não é novidade na questão ambiental apenas. E nós temos alguns instrumentos da chamada articulação interfederativa em matéria ambiental. Principalmente isso fica visível pela Política Nacional do Meio Ambiente, onde você tem a previsão da criação do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, assim como nós temos o SUS, né, na área da saúde, o SUSP na área da segurança pública, nós temos já há algum tempo uma organização de articulação interfederativa pelo SISNAMA, pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente. A questão que também se relaciona ao meio ambiente, embora não diretamente vinculado, que é a questão do saneamento básico, hoje na ordem do dia, por conta do novo marco legal de saneamento, também mostra que a questão ambiental ela exige uma cooperação federativa de todos os entes da federação. Nós temos na Lei Complementar 140 de 2011 vários instrumentos de cooperação federativa para a proteção do meio ambiente, por exemplo, por meio de consórcios, convênios e também a criação de fundos públicos para a alocação de recursos em matéria ambiental.
E com isso nós mostramos aí que há realmente uma organização, uma necessidade de organização interfederativa em regime de cooperação para a área ambiental. E no aspecto da chamada gestão financeira pública, né, do direito financeiro propriamente dito em matéria do meio ambiente, quando se procurar analisar os orçamentos públicos e como eles tratam o meio ambiente, nós vamos verificar uma multiplicidade de programas orçamentários e também de órgãos que têm vinculação ou estão relacionados a questões ambientais. Isso daí eu até fiz um levantamento, mas não dá para passar aqui hoje para não estender demais, mas quem fizer essa busca aqui, depois eu posso mostrar um detalhamento, nós verificaremos, né, uma multiplicidade de programas orçamentários que tem relação às questões ambientais. No aspecto específico dos fundos, né, ou seja, o que são fundos? Fundos são formas, né, instrumentos que o direito financeiro tem para permitir uma alocação de recursos que ficam especificados e vinculados a uma determinada área, setor ou política pública, que é o que acaba ocorrendo em matéria ambiental. E aí nós verificamos uma multiplicidade de fundos relacionados à área ambiental. Talvez poucos soubessem que existem tantos fundos, né? Um deles é o chamado e ficou conhecido como Fundo Amazônia, né? E eu comecei a ter atenção chamada para esse caso justamente porque há cerca de 3 anos, esse assunto veio à ordem do dia com acusações sobre o desmatamento da Amazônia em meados do ano de 2019. O Fundo da Amazônia passou a ocupar a mídia e, ao estudar o tema por aparentar ser uma questão de direito financeiro, foi que eu descobri que, na verdade, ele não é exatamente o que a gente chama de fundo orçamentário, né? Ele é uma conta que fica no BNDES para alocar, que tem fontes de recursos e prevê uma destinação de recursos para questões ambientais na Amazônia, mas não é um fundo orçamentário, ele é um fundo um pouco anômalo, ele é uma conta no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que demonstra um pouco essa atuação econômica que bancos como o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, fazem na área ambiental. Depois nós temos alguns fundos ambientais orçamentários propriamente ditos, como o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Esse tem ficado bastante visível, aí está na ordem do dia. Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que é muito conhecido pelos membros do Ministério Público, porque ele recebe recursos voltados a ganhos nessas ações em matéria ambiental. E nós temos também uma multiplicidade de fundos no âmbito dos estados e municípios, específico para as questões ambientais. E eu aproveito para chamar a atenção aqui para a questão que está na ordem do dia, que é a chamada pauta verde do STF. Né? Parou agora por um pedido de vista, mas nós tivemos há cerca de um mês, 2 ou 3 semanas, em que foram discutidas questões relacionadas a ações em matéria ambiental em discussão no STF, várias das quais especificamente voltadas a esses fundos e sobre problemas orçamentários. Por exemplo, solicitação de descontingenciamento de recursos que estão nesses fundos e outras questões. Então, vejam que as questões orçamentárias de fundos orçamentários ambientais estão em discussão no STF agora, né, na chamada pauta verde. É a primeira vez aí que o STF concentra uma série de julgamentos envolvendo direito financeiro e meio ambiente propriamente dito, que mostra que a questão aí não podia ser mais atual e oportuna. O Fundo Amazônia, só vou falar muito rapidamente, porque não é o objeto que nós vamos tratar. Para quem quiser anotar, depois eu já passo essas informações. Previsto no decreto, é uma conta do BNDES, e ele está
subjúdice agora, né, por conta da ADO 59, relatoria da ministra Rosa Weber, que há cerca de 2 anos, se eu não me engano, houve uma audiência pública para tratar desses assuntos. A questão foi bastante divulgada na mídia, né? E nós temos também o Fundo Clima, também objeto de uma ação que é a DPF 708, da relatoria do ministro Luiz Barroso, que também, há cerca de 2 anos, teve, logo em seguida, né, ou de uma forma muito próxima, uma audiência pública, como no caso do relatado pela ministra Rosa Weber, também destacando questões relacionadas a descontingenciamento e outros problemas orçamentários referidos à execução orçamentária dos recursos do chamado Fundo Clima, né? Então, veja que tanto a questão do Fundo da Amazônia, que envolve questões mais especificamente da Amazônia, como o do Fundo Clima, que está voltado a essas questões relacionadas a recursos destinados a proteger o país, no caso, e o mundo também, contra possíveis alterações na mudança climática, no aquecimento global e outros problemas, elas estão dentro dos propósitos desse fundo orçamentário, que é o chamado aí, resumidamente, de Fundo Clima. Então, vejam vocês que são temas relevantes em termos de financiamento das políticas públicas do meio ambiente. E aqui, mais para contextualizar um aspecto relevante, né, referente a um assunto que é de direito econômico, é de direito ambiental e é de direito financeiro, que é o planejamento. Ele tem uma relação também muito direta com o meio ambiente, porque tanto o meio ambiente quanto o planejamento envolve os chamados problemas da intergeracionalidade, né? Ações atuais que têm impacto nas gerações futuras. E isso fica muito claro na Agenda 2030, criada a partir da Assembleia Geral da ONU, né, o documento chamado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que criou esse plano mundial voltado a assegurar o desenvolvimento sustentável do planeta, erradicar a pobreza, fortalecer a paz mundial e promover uma série de objetivos do desenvolvimento sustentável, aí já referidos pelo Alessandro há pouco, né? E que tem aí as subdivisões em 169 metas e, como disse o Alessandro, são muito amplas, né? Tem uma visão de melhorar o mundo, mas quem fizer uma observação mais detalhada vai ver que desses 17 objetivos, eu fiz um levantamento, acho que em torno de 7 ou 8 são especificamente ou muito claramente ambientais, o que mostra a importância que tem se dado às questões ambientais atualmente, né, para o desenvolvimento do mundo, né? E eu chamo a atenção aqui, e quem é do direito financeiro estuda muito, o Tribunal de Contas da União é um grande fornecedor de material para uma área em que a doutrina ainda é incipiente. O Tribunal de Contas da União tem 2 acórdãos que eu recomendo a análise, que é o 709 de 2018 e o 1968 de 2017, que eles têm relatórios sobre auditorias relacionadas à preparação do Brasil para a implementação dos ODS. Poucos sabiam, mas isso já foi feito, né? O Tribunal de Contas da União já está atento aí para verificar se o Brasil está cumprindo, está se preparando, está viabilizando o atingimento das metas da Agenda 2030 da ONU. E nós vemos que, quando se trata de planejamento, e eu tenho até uma obra específica sobre o assunto, é até gratuita, o planejamento orçamentário da administração pública, quem tiver interesse pelo assunto, fique à vontade para consultar. O planejamento no Brasil tem sido pouco eficiente e por várias razões. Uma delas é o que a gente pode verificar agora, ele não tem muita uniformidade. Veja que nós pegamos um assunto específico, que é o meio ambiente,
E ao verificarmos como se dá o planejamento em termos ambientais, vemos existir uma multiplicidade de documentos, né, de normas de planejamento governamental em matéria ambiental. O ideal é ter uma certa uniformidade, mas não há, né? Só para dar um exemplo, nós temos aí identificados pelo menos 5 políticas de planejamento em matéria ambiental: a Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA, a Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Mudança do Clima, Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. É uma demonstração aí de um pouco de desuniformidade, mas também uma demonstração da intersetorialidade, né? Vejam que o meio ambiente ele se relaciona com recursos hídricos, com o problema do lixo, né, dos resíduos sólidos, com a questão da Amazônia, e evidencia um pouco das dificuldades que a administração pública tem pela dificuldade de conseguir operacionalizar uma série de assuntos complexos, como é a questão ambiental. E aí, indo mais diretamente, né, chegando no ponto que nós pretendemos dar como central hoje, instrumentos fiscais e financeiros. O país tem uma multiplicidade de instrumentos de natureza fiscal, que a gente faz referência como sendo os mais voltados ao direito tributário, e os financeiros, que são mais voltados ao direito financeiro ou ao direito econômico, né? Por exemplo, no âmbito da tributação, né? Nós temos aí os vários tipos de tributos e nós vamos encontrar, por exemplo, taxas ambientais, né? Só para citar aí alguns exemplos. A taxa de controle e fiscalização ambiental federal, que é um exemplo. Com isso, nós temos um tributo que é vinculado a uma atividade de fiscalização, né, exercício de poder de polícia, cujos recursos têm que ter uma referibilidade com a questão ambiental, né, com a destinação de recursos à área ambiental. Nós temos a conhecida taxa do lixo, né, que existe em boa parte dos municípios, né, taxas cobradas em função da coleta de resíduos sólidos. Nós temos contribuições, a mais conhecida, e hoje está na ordem do dia, aí, a CID Combustível, cujo produto da arrecadação é destinado a questões ambientais. Está expresso aí no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. Nós temos o uso da extrafiscalidade em matéria ambiental, e isso nos tributos de uma forma geral, ou seja, uma série de normas tributárias aplicáveis a vários tributos que têm uma função indutora no sentido de atuar em favor do meio ambiente, da preservação ambiental, dos propósitos de preservação ou impedimento da alteração de mudanças climáticas e etc. Isso é generalizado existem múltiplas formas de isso ocorrer nos vários tributos, nas várias unidades da federação. E nós temos também, de alguma forma, também relacionado com a questão da extrafiscalidade, ainda que em parte, os chamados gastos tributários em meio ambiente, né? Os benefícios fiscais em matéria ambiental. E aí, citando alguns exemplos, né? No Imposto Territorial Rural, nós temos previsões de isenções para áreas em que há preservação. Nós temos a referência a uma redução do IPI para veículos com eficiência energética, no chamado Programa Rota 2030. Nós temos IPVAs verdes em alguns estados, né, com reduções de alíquotas para veículos menos poluentes, para veículos elétricos. Isso também é encontrado. Nós temos também, embora em poucos casos, mas pelo menos conhecido, né, ou se ouviu falar do IPTU verde, com descontos para imóveis com práticas sustentáveis, né? Então, vejo que nós temos, aí estou dando exemplo de vários impostos, de vários benefícios fiscais
que acabam, né, permitindo uma atuação pela via tributária, né, em matéria ambiental. E indo mais para o aspecto também de instrumentos fiscais, mas aí já voltado ao direito financeiro, nós temos em matéria de federalismo fiscal e meio ambiente, na chamada repartição de receitas tributárias, o conhecido caso do ICMS ecológico. Esse é um caso bastante interessante sob o ponto de vista do direito financeiro, porque ele envolve uma norma que vai favorecer questões ambientais, utilizando um instrumento fiscal, mas por meio de critérios de partilha de receitas, né, de uma questão federativa. O ICMS, como sabem, é um imposto estadual, mas ele prevê uma partilha de 25% com os municípios do valor arrecadado. E nessa partilha dos 25%, nós temos uma previsão da legislação estadual estabelecer critérios para essa partilha. E há muitos estados, então, que criaram o chamado ICMS ecológico, ou seja, fazendo com que essa distribuição dos 25% da partilha do ICMS dos estados com os municípios se dê levando em consideração critérios ecológicos, né, critérios de meio ambiente. Então, caso bastante interessante também. Nós temos as chamadas compensações financeiras, né, e royalties previstos no artigo 20, parágrafo 1º. Também, de certa forma, vocês vão ver que várias se relacionam direta ou indiretamente a questões ambientais, como a compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, compensação pelo aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, né, também. Nós temos aí, então, uma multiplicidade de, não vamos chamar de tributos, porque essas compensações têm aí uma natureza já mais controvertida, né, pelo fato de que elas têm uma natureza que pode ser considerada de preço público em função do seu caráter, muitas vezes, indenizatório. Mas, enfim, é o fato, né, de um instrumento de natureza tributário ou próximo a isso, que tem previsões de regulamentação que são voltadas ao meio ambiente. A CEFEM, inclusive, ficou um pouquinho conhecida aí essa semana pelo fato de ter sido utilizada aí para financiar shows de música sertaneja, né? Só para vocês verem que o direito financeiro costuma estar sempre na ordem do dia. Não tem semana que passa sem nós termos alguma coisa de direito financeiro aí ocupando a agenda nacional, né? E nós temos, então, por fim, caminhando para o final, entre esses instrumentos fiscais e financeiros, um que não é propriamente, né, tributário, nem financeiro, nem econômico, que pode ser contratual, e é o pagamento de serviços ambientais, né? Esse é expresso numa legislação muito recente, né? Legislação Lei 14.109 de 2021, né? Nós temos a previsão do chamado pagamento por serviços ambientais, né? Nós podemos definir aí como sendo essa transação entre duas ou mais partes, envolvendo remuneração àqueles que promovem a conservação, recomposição, incremento ou manejo de áreas de vegetação aptas a fornecer certos serviços ambientais. Tirei essa definição aí do livro homônimo, né, que é a tese, se não me engano, de livre docência da professora de Direito Ambiental lá da faculdade, a professora Ana, nos deu, né, sobre pagamento de serviços ambientais. Mas nós temos a definição legal, né, que está na própria lei, artigo 2º, inciso 4, que é a transação de natureza voluntária, mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, né? Então, é
um instrumento recente, novo, criado com base aí na ideia do princípio protetor-recebedor. Ele é um tanto quanto amplo, ele prevê várias possibilidades. Quem analisar a lei aqui, até se tivesse mais tempo, colocava na tela, vê que a lei é razoavelmente detalhada e ampla com relação a todos os aspectos. Mas nós temos, prevendo nessa lei, por exemplo, a chamada Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E tudo isso é algo que, como é muito recente, provavelmente, né, até não sou da área ambiental, eu não sei se sequer já está sendo implantado e utilizado. Essa lei previu uma série de modalidades de pagamento, como pagamento direto, que pode ser monetário ou não monetário, né? Já existem notícias de formas de retribuição, né, que não envolveria propriamente a entrega de dinheiro, que seria o mais comum, como prestação de melhorias sociais, por exemplo. Compensação vinculada com certificação de redução de emissões, os chamados títulos verdes, né, sobre os quais nós vamos falar ainda aqui um pouco rapidamente em seguida, cotas de reserva ambiental, tudo isso está lá previsto na Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, ou seja, um instrumento novo que prevê uma possibilidade, né, de relações muitas vezes entre privados ou entre o público e o privado, que prevê formas de haver contratação e remuneração por contrapartidas ambientais, né? Então, é uma forma de possibilitar e viabilizar que aqueles que têm atuação em função ou em favor da preservação do meio ambiente ou de questões ambientais consigam ser remunerados por esse tipo de serviço. E aqui, antes de entrar um pouco, mudar um pouco de assunto nos outros aspectos que nós vamos falar, só para adiantar um pouco a origem disso, né, dessa atuação do chamado mercado financeiro no âmbito ambiental, é conveniente chamar a atenção para as chamadas políticas ASG, né, para usar a expressão brasileira e não conhecida, que é Ambiental, Social e Governança, ou a ESG, Environmental, Social and Governance, que é a mais conhecida sigla em inglês, que essa é uma política do mundo empresarial, né, do mundo privado, mas como nós estamos vendo, órgãos como o Judiciário brasileiro já têm se incorporado também, já têm chegado ao poder público, que é fazer com que as corporações, em primeiro lugar as privadas, né, e agora também as públicas, sejam alinhados a valores ligados à gestão de reputação e boa cidadania, o que tem incluído e tem que incluir as questões ambientais. Ou seja, as empresas têm que mostrar que se preocupam e atuam por critérios de sustentabilidade, né, ficam atentas ao impacto social das suas ações no meio ambiente, e os seus investimentos têm que estar voltados à preocupação com a sustentabilidade ambiental, com o aquecimento global, e isso já está gerando aí uma ampliação do compliance das empresas e também do setor público para a identificação da observância dessas questões, ou seja, a empresa está observando as questões ambientais. Então, o mercado financeiro tem introduzido isso para poder valorar e criar uma obrigação de agregar valor às empresas pelo meio ambiente, sendo isso reconhecido pelo mercado e, portanto, os seus produtos e a sua atuação acabe sendo valorizada por estar em observância às questões ambientais. Então, é uma forma de fazer com que o setor privado e o próprio público ele seja ciente de que aqueles produtos têm mais valor e justifica, então, inclusive, até pagar mais por aquele valor. E, ao mesmo tempo, também colocar de lado, né, ou começar a colocar à margem do mercado as empresas e corporações que não estejam alinhados às questões ambientais. E aí nós chegamos, então, em várias atuações que o meio ambiente tem em favor, que o mercado financeiro tem, né, em favor do meio ambiente. Por exemplo, um caso mais antigo já,
né, que é o mercado de carbono, né, os chamados créditos de carbono. Então, isso surgiu com o protocolo de Quioto, né, mais precisamente no artigo 12, né, um tratado internacional que prevê a criação de créditos materializados em títulos que correspondem à redução da emissão de poluentes e são comercializados no mercado, gerando aí uma permissão, entre aspas, vamos dizer assim, para emitir gases de efeito estufa. Então, é uma forma de o mercado monetizar a questão da poluição e fazer com que as empresas que tenham atuação poluidora, de alguma forma, acabem compensando isso por meio do mercado de créditos de carbono, adquirindo, né, esses créditos daqueles que podem produzir esses créditos por estarem preservando o meio ambiente. Então, é uma forma de fazer com que você remunere quem preserva o meio ambiente e gere custos para aqueles que atuam em atividades que são contrárias ou que produzem danos ao meio ambiente. Então, nós temos aí algumas referências ao mercado de carbono, como, por exemplo, no Plano Nacional de Mudança do Clima, que estabelece a meta de redução de emissões de carbono, o Acordo de Paris de 2015, que faz referência ao comércio de redução de emissões. Mais recentemente, no Brasil, RenovaBio, né, que é a Lei 13.576, em 2020, em que ele prevê, pela Bolsa de Valores, a B3, a comercialização dos créditos de descarbonização, né, o CBIO. E cada certificado de CBIO, só para vocês começarem a ter uma ideia aí, ele equivale a uma tonelada de gás carbônico que deixa de ser emitida. E parece que a estimativa é de que isso tem uma equivalência a algo em torno de $10. E outra forma aí pela qual o mercado tem, mercado financeiro, né, aí indo mais para a área do direito econômico, né, direito bancário, direito comercial, saindo um pouco do direito financeiro, mas o mercado financeiro atuando no meio ambiente, a criação dos chamados títulos verdes, né, os green bonds. São títulos, né, que o mercado financeiro tem emitido, comercializado e aceito, que eles têm vinculação, eles estão relacionados a projetos ambientais que tenham impactos positivos. O chamado título verde, ou título climático, é um título da dívida de renda fixa que angaria fundos de investidores e possa investir em projetos que gerem benefícios ambientais. Então, veja que isso surgiu aí no Tesouro do Banco Mundial e no Public and Private Infrastructure Advisory Facility de 2015, o PPIAF, né? E no Brasil, né, nós temos uma referência mais próxima, com o reconhecimento pela Bolsa de Valores. Veja que é recente, em 2018, né, a Bolsa de Valores, a B3, passou a fazer a certificação de títulos como sendo verdes, ou seja, títulos que são voltados ao desenvolvimento da agenda de sustentabilidade no âmbito de mercado financeiro. Esses títulos, os títulos para serem considerados verdes, eles devem estar relacionados a projetos nos quais a receita seja utilizada e eles têm que estar relacionados a ações voltadas a mitigar os impactos ambientais e climáticos. Também algumas expressões e referências importantes nessa área que interessa mencionar é a chamada expressão cisne verde, né? Ou vamos chamar, ou para usar a expressão na qual ela foi criada, né? O Green Swan. Essa expressão surgiu em função de uma expressão do mercado, que é o chamado cisne negro, né? E é uma expressão do mercado que diz que há determinados impactos que são de grande monta para o mercado, eles atingem e influenciam diretamente o mercado e que eles são imprevisíveis. Então, eles são de grandes dimensões e são imprevisíveis, né? Da origem aí são os chamados cisnes negros. Aí criou-se o chamado cisne verde, que seria a mesma coisa, mas que eles estão vinculados
há problemas ambientais. Então, por exemplo, mudanças climáticas significativas que possam afetar de forma perturbadora, significativa e com algum grau de imprevisibilidade o mercado financeiro, são chamados aí de cisnes verdes. Existe um trabalho que está disponível na internet, que vocês obtêm com facilidade aí digitando as palavras, intitulado The Green Swan. Esse trabalho é interessante, vocês devem consultar aí para ter um pouco mais de referências sobre isso daí. E nós estamos também hoje, né, usando ou vendo a expressão bancos centrais verdes, que são os bancos centrais que já estão se alinhando à agenda econômica sustentável e com a promoção de finanças sustentáveis. O Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, por exemplo, perdão, não, o Banco Central Brasileiro, ele já está se alinhando a isso. Há muito pouco tempo, não sei exatamente a data, eu peguei isso quando ministrei a disciplina no ano passado, acho que foi no ano passado ou retrasado que ele lançou um edital, né, de chamamento para que as pessoas pudessem opinar nesse sentido, já que eles estavam preparando ou está preparando uma normatização, né, do mercado financeiro envolvendo questões ambientais. Acredito, a essa altura, que já deve ter se encerrado a possibilidade de participação. Tem esse edital 85, se eu não me engano, vocês devem encontrar na internet, mas é um caso interessante porque mostra que o mundo já está fazendo com que seus bancos centrais coloquem neles, né, a chamada agenda verde. E aí, com isso, evidentemente, o mercado financeiro e as empresas, elas ficam diretamente impactadas e criam uma certa obrigação mais forte, né, por colocar os recursos privados numa obrigatoriedade de alinhamento à agenda verde e à agenda ambiental. Então, nós vemos que a agenda ambiental ela não é uma agenda pública, ela é uma agenda pública e privada, e ela está aí com uma multiplicidade de instrumentos que estão se desenvolvendo cada vez mais e se intensificando para implementar essa agenda na população, né, fazendo com que as pessoas realmente fiquem alinhadas e cientes de que essa agenda ambiental, né, veio para ficar e nós temos que nos adaptar e nos alinhar a ela, até porque é uma ideia correta, né? É uma ideia que está voltada aí a fazer com que as gerações atuais mantenham o ambiente adequado para as próximas gerações. Eu fiz uma indicação de alguns textos meus aqui, que estão gratuitos na internet, são 3 colunas do site J, que agora já estão incorporadas nesse livro que está sendo lançado amanhã, mas já está disponível para baixar gratuitamente na internet, que é A Luta pelo Direito Financeiro. Então, procurando aí na editora Blucher A Luta pelo Direito Financeiro, vocês vão poder baixar esse livro gratuitamente. E nesse livro estão essas 3 colunas que eu faço referência aí. E especificamente sobre pagamento de serviços ambientais, estou fazendo também a menção ao livro da professora Ana nos deu. E também, no meu canal do YouTube, o Direito Financeiro Levado a Sério, existe lá uma playlist específica com palestras sobre o tema, que foram ministradas o ano passado, né, quando nós ministramos pela primeira vez a disciplina, e estão sendo ministradas este ano também, porque nós já tivemos algumas palestras na disciplina desse semestre sobre a questão ambiental. Ficando o convite, inclusive, para que depois de amanhã, nessa sexta-feira, nós teremos mais do que uma palestra, nós teremos um evento que ocupará a manhã toda, chamado Finanças Verdes. É especificamente um evento do mercado financeiro, com pessoas do mercado financeiro, para tratar dessas questões ambientais. Estou até recebendo zaps aqui do meu colaborador de coordenação nesse momento, que é o Isaac, que foi do mercado financeiro, foi da CVM, está fazendo um trabalho sobre o assunto, de modo que eu recomendo que não deixem de assistir no canal Direito Financeiro Levado a Sério. Quem acessar minhas redes sociais, aí tem mais
detalhes a respeito disso, sobre esse evento que ocorrerá na próxima sexta-feira. Quem não puder, né, se houver eventos aqui, inclusive do próprio TRF, vai haver disponibilidade oportuna aí no canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério. Então, eu desculpo aqui pela rapidez em que eu falei e a superficialidade dos assuntos, mas acho que o importante é chamar a atenção e fazer com que todos vocês fiquem cientes que o direito ambiental vai além do que costuma ser mencionado, e ele tem também aspectos de direito financeiro, de mercado financeiro, que são importantes e não podem ser deixados de lado, né? Porque normalmente o bolso fala muito alto, né? E costuma influenciar muito nessas questões. Então, eu agradeço muito a todos, fico à disposição aí para atendê-los aí com questões e para quaisquer outras coisas que se façam necessários, renovando meus agradecimentos por ter dado a oportunidade de falar com vocês e ressaltar um pouco desse outro lado do direito ambiental e do meio ambiente. Muito obrigado aí a todos vocês. Professor Conte, eu só vou dizer uma coisa, eu anotei tanta coisa aqui para estudar que eu vou precisar de algumas vidas para ler tudo isso, estudar tudo isso, mas era justamente sobre isso que eu estava pensando e estava estudando. Só queria fazer uma pergunta rápida, não sei se nós vamos ter perguntas, eu sei que o senhor está com horário, e vou fazer uma pergunta e aí passo para a doutora Consuelo, para o doutor Alessandro. Esse mercado verde, esse mercado financeiro verde, todas essas iniciativas, elas estão acontecendo ainda no campo regulatório, no campo formal teórico, ou já na área, no aspecto prático de negociação, de títulos, já está sendo operacionalizado? O senhor percebe isso ou ainda não? Não, eu não sou do mercado financeiro, mas as informações que eu tenho é de que isso já está sendo operacionalizado, né? E ele agora está havendo uma regulamentação e aperfeiçoamento da regulamentação. Mas isso já é existente, né? Já existe esse mercado. O mercado de crédito de carbono, por exemplo, é bastante antigo, né? Alessandro, pode perguntar. Eu estou preocupada com o horário do professor. É a hora que eu puder sair, eu agradeço aí, mas a gente vai tentando ajustar. Eu estou preocupada com a agenda do senhor, né? Vai viajar e não pode perder, tem que porque é importante falar nesse evento em Florianópolis. Doutora Consuelo, eu sugiro, se houver perguntas, que sejam encaminhadas para nós e nós repassamos para ele depois, e depois até tratamos pelo chat, não é? Pelo chat. Perfeitamente. Professor, eu vou agradecer muito mesmo, elogiar demais esta visão do senhor, né? Esse seu interesse em associar toda a sua expertise em direito financeiro, não é? Para verificar a interface com o meio ambiente, e foi feito de uma forma muito didática. Ô, Alessandro, você está quietinho aí, mas com certeza, né, muita novidade. Eu vou dizer para o senhor que está de parabéns pelos seus estudos, pela sua autoridade na matéria, né? E todo mundo percebe que é um mercado, que é um futuro, como o senhor falou aí, né? Muito obrigada, professor. Da minha parte, o senhor está totalmente dispensado, e deixo para encerrar o Alessandro, por favor. Muito obrigada. Parabéns, viu, Recler, pelo convite. Bom, parabéns a todos, parabéns ao professor Maurício Conte, foi realmente uma aula excepcional para nós, tomar contato com tantas inovações, tantas novidades, de tudo o que o senhor falou. Eu achei muito interessante a questão do compliance, porque a gente verifica que, especialmente na área que a gente atua mais propriamente, que é o direito penal, o compliance vem recebendo, né, depois da lei anticorrupção, então vem ganhando uma expressão. E a gente percebe que o setor privado, em algumas medidas, vai sempre caminhando à frente, né? E aí é interessante ver que também o compliance está começando a chegar no direito ambiental, no direito econômico. Enfim, também respeitando o seu horário, professor, eu vou, então, reforçar o recado da Recler, no sentido de que as perguntas sejam encaminhadas. Agradeço a todos. Em nome da JUFESP, eu fico extremamente satisfeito.
E convido a todos que prossigam nas próximas atividades. A programação que vai ser no próximo webinar do dia 13 de junho, né, das 10 às 13, e nós teremos como nossa expositora a doutora Raia Claire Balderesca. Falará sobre a plataforma ambiental indígena, o projeto Corumbá. Teremos também o nosso querido amigo, o juiz federal Paulo Ricardo Arena Filho e o juiz federal Fernando Bivar. Eles falarão sobre as boas práticas para o processo, o julgamento e execução de ações civis públicas na área ambiental, né, tema bastante delicado. E fechando com o juiz federal Bruno Takahashi, que falará sobre meios consensuais de resolução de conflitos em matéria ambiental, ou seja, já aí adentrando mais as questões concretas, os problemas devidamente enquadrados e onde vai entrar a atuação direta do Poder Judiciário. Tá? Então, eu, mais uma vez, reforçando o que já foi dito, agradeço a todos e podemos encerrar o evento. Agradeço também ao pessoal da EMAG, os servidores, ao pessoal da JUFESP que colaborou, sem os quais nada disso seria possível. Nossa, todos Muito os obrigado. núcleos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alessandro. Muito obrigado. E esse lá contribua bastante também no outro evento. Obrigada.